Oi, meu filho querido, graça e paz. Espero que, ao você ler estas linhas de hoje, estejas mais focado ainda no principal personagem do santuário. Quero muito que compreendas o significado de tudo a respeito do tabernáculo sagrado. Peço permissão, filho, para começar falando um pouco de arquitetura. Você sabe que as maquetes são representações em miniaturas de edifícios e cenários. Apesar de parecerem casas e prédios de brinquedo, normalmente são feitas por profissionais. Graças às maquetes, os clientes podem, por exemplo, visualizar um edifício antes de ele ser construído. Uma maquete de uma cidade pode ser útil para planejar questões de urbanização, tráfego, obras, abastecimento e segurança pública, entre outras. A televisão frequentemente se vale de maquetes para reproduzir de modo barato cenários para gravações. Eu também usei uma maquete para ilustrar de forma bem didática a história da redenção do ser humano. Orientei o profeta Moisés, séculos antes de Cristo, para que construísse um santuário, conforme um modelo apresentado a ele no Monte Sinai. Êxodo 25, 8 e 9. Os vários móveis do santuário tinham propósitos específicos e uma família de sacerdotes foi selecionada para oficiar rituais que representavam a morte de Cristo e outros aspectos no plano da salvação. Nesta cartinha de hoje, você descobrirá que as visões do Apocalipse sobre o santuário original do céu. E ao relacionar com o que acontecia na maquete terrestre, entenderá que eu, literalmente, me sacrifico para te salvar. Quando João escreveu sobre a visão que teve no céu, ele descreve com detalhes sobre o meu santuário. O relato diz que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 11, versículo 19. O Apocalipse, meu filho, é repleto de referências ao santuário celestial. Apocalipse 7, 15, 14, 15 a 17. Ao longo do livro, João descreveu o que viu no santuário: os candelabros, o altar, a arca da aliança e o incensário. Apocalipse 1, versículo 12, 8, versículo 3, 11, versículo 19. Na introdução de cada visão do Apocalipse, é apresentada uma cena do santuário celestial. Para mim, meu filho, a doutrina do santuário é tão importante que dei uma ordem séria ao povo de Israel quanto à construção de um santuário terrestre. Esta ordem está estampada com letras garrafais em Êxodo 25, versículos 8 e 9. Preste atenção. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio do meu povo, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Embora eu não me limite a um edifício humano, 1 Reis 8, 27, a construção de um santuário proporcionava um centro visível para o verdadeiro culto, servindo como manifestação da minha presença, como demonstração do plano da salvação e antídoto contra a adoração pagã. Na ocasião, eu mostrei a Moisés um modelo do verdadeiro tabernáculo existente no céu. Hebreus 8:2. Dessa forma, o santuário terrestre era uma cópia adaptada da realidade celestial que deveria representar os diversos aspectos do ministério de Cristo em favor da humanidade perdida. Para construir o santuário terrestre, Êxodo 36, versículo 3, foi necessário recolher ofertas voluntárias de todo o povo. Fiquei impressionado, como todos os israelitas, pois participaram com alegria trazendo suas ofertas. Eles manifestaram uma dedicação tão grande que as ofertas foram mais do que o suficiente para a construção. Sabe, filho, este mesmo plano divino que foi utilizado também para a manutenção da minha igreja nos tempos antigos deve ser usado seguramente para os tempos atuais. Meus filhos precisam serem fiéis nos dízimos e nas ofertas planejadas e sistemáticas. Gênesis 14, 20, 28, versículo 22, Malaquias 3, 10, 2 Coríntios 9, 7. Depois leia estes textos como tarefa de casa. A fidelidade nesse aspecto demonstra de que lado você está.
Filho, no santuário que ordenei ser construído, deveria ter alguns móveis importantes para serem usados nas cerimônias diárias. Êxodo 31, versículos 7 a 9. No átrio ou pátio, por exemplo, estava o altar dos sacrifícios, em que os holocaustos ascendiam como cheiro agradável ao Senhor. Levítico 1, 9. O cordeiro que era sacrificado era símbolo de Cristo, que haveria de se entregar a si mesmo pelos pecadores, como uma oferta e sacrifício a mim em aroma suave. Efésios 5, 2. Também havia uma bacia com água para purificação. Êxodo 30, versículo 18. A água representa o Espírito Santo. João 7, 37 a 39. A palavra, João 13, 10, 15, 3 e Efésios 5, 26. E o batismo, João 3, 5, Romanos 6, de 3 a 6 e 1 João 5, versículo 8. No lugar santo, à direita, ficava a mesa dos pães. Êxodo 25, versículo 30. Com 12 pães feitos de flor de farinha. Levítico 24, versículo 5. Representando Jesus, o pão da vida. João 6, 48. No lado esquerdo estava o candelabro de ouro. Êxodo 40, versículo 24. Com 7 lâmpadas. Êxodo 25, 37. Continuamente acesas. Levítico 24, 2. João viu o candelabro no céu. Apocalipse 1, 12. As 7 tochas ardendo diante do trono de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. E Jesus no meio dos 7 candeeiros. Apocalipse 1, 12 a 18. O próprio Jesus disse que ele é a luz do mundo. João 8, 12. Agora, filho amado, veja que interessante. Diante do véu, no altar de incenso, Êxodo 30, de 1 a 3, 40, versículo 26, o sacerdote queimava incenso de manhã e à tarde. Êxodo 30, versículos 7 e 8. João também viu um altar de ouro diante do trono de Deus no céu. Apocalipse 8, versículo 3, e disse que o incenso subia com as orações dos santos. Apocalipse 8, versículos 13 e 4. Fico emocionado quando falo do lugar santíssimo, pois é o lugar mais sagrado. Ali fica a Arca da Aliança, contendo as tábuas da minha lei. Êxodo 26, 33, Hebreus 9, 4. Com riqueza de detalhes, João descreveu a minha arca no santuário celestial. Apocalipse 11, versículo 19. Falou sobre a tampa dela, conhecida como propiciatório. Falou também que minha presença era visível. Êxodo 25, versículos 21 e 22. Simbolizando meu trono sagrado. No Apocalipse, eu sou retratado assentado sobre um trono glorioso. Apocalipse 4, 2. Você deve estar se perguntando como funcionava tudo isso. Quem podia entrar em cada cômodo do santuário? Hebreus 9, 6 e 7. Te respondo. Os sacerdotes tinham acesso ao lugar santo todos os dias. Êxodo 27, 21. Capítulo 30, versículos 7 e 8. E Hebreus 9, versículo 6. Porém, apenas uma vez ao ano, no ritual do dia da expiação, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Êxodo 30, versículo 10. Levítico 16, versículo 12 e 12 a 17. Os sacerdotes ofereciam diariamente no pátio, sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Êxodo 29, versículos 38 a 42. O sacrifício diário ou contínuo era realizado diariamente no pátio do santuário, significando a constante disposição de Cristo em perdoar os pecados. Esta era uma provisão para aqueles que transgrediam os mandamentos e aceitavam pela fé os méritos do futuro sacrifício do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8. Contudo, uma vez ao ano, havia uma cerimônia especial de sacrifício pelo seu pecado. Olha, filho, já no 10º dia do 7º mês, uma vez ao ano era realizada a festa da Páscoa.
Confira neste texto escrito por Moisés cerca de 4.000 anos atrás. Mas, aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Levítico 23, versículos 27 e 28. Em outras palavras, querido filho, no santuário israelita havia 2 serviços, o diário e o anual. Durante o ano, no lugar santo, os sacerdotes e o sumo sacerdote ofereciam sacrifícios diários para expiar, perdoar, os pecados do povo. No dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação dos pecados e a purificação do santuário. Levítico 16, 30. O serviço diário lidava com os pecados em base individual. No serviço anual, todo o cerimonial assumia um componente de purificação e eliminação dos pecados do povo. Levítico 16. Meu filho, no livro de Levítico 16, 10, 20 a 22, está revelado sobre o dia da expiação, como era a eliminação do mal de uma vez por todas, e é claro que tudo o que ocorria no santuário terrestre era apenas uma ilustração do que ocorrerá no céu. Muita atenção nessa explicação. No fim da cerimônia, havia um bode que chamamos de o bode emissário para Azazel. Ele recebia simbolicamente os pecados de Israel e era enviado ao deserto, onde deveria morrer. O sacerdote trocava de vestimentas, simbolizando a transição da impureza para a pureza. Então era realizado o sacrifício de um animal. Saiba, meu filho, que a salvação era provida pelo bode sacrificado para o Senhor. Levítico 16, 8. Símbolo de Cristo. Hebreus 9, 22. Depois desta cena de sacrifício é que entrava em cena o outro bode, o bode emissário, Azazel no original, o qual não era sacrificado. O bode emissário não morria em substituição a ninguém, mas representava o originador e verdadeiro culpado dos pecados que já haviam sido perdoados e expiados por meio do sacrifício do bode para o Senhor. Levítico 16, versículo 20. Abandonado à própria sorte e à destruição, ele representava o juízo feito a Satanás e seu destino eterno. Entendeu, meu filho? Resumindo, todo o cerimonial do santuário terrestre apontava para o processo da salvação em Cristo Jesus. Hebreus 8, 4 e 5. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento ensinava ao povo a natureza terrível do pecado e apontava para Jesus Cristo como o único que pode perdoar a culpa. Os muitos sacrifícios não eram eficazes por si mesmo. Hebreus 10, versículo 4. Pois o pecado é uma ofensa moral. Só o sangue de Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios simbólicos, Hebreus 8, 5, pode expiar os pecados da humanidade. Romanos 3, versículos 21 a 25 e 1 João 1, versículo 7. Agora, meu filho amado, olha que emocionante. Pelo fato de Jesus Cristo ser sacrificado na cruz do Calvário, ele é o único que pode exercer o ofício de sumo sacerdote no santuário celestial. Hebreus 8, 1 e 2. Jesus é o mediador único e suficiente entre Deus e o ser humano. 1 Timóteo 2, 5, Atos 4, 11 e 12. Um mediador intercede entre duas partes. Assim, por intermédio de Cristo, eu posso me reconciliar convosco. 2 Coríntios 5, versículo 18. E como vosso representante, Cristo intercede por vós diante do Pai, oferecendo os méritos de seu sangue quando o aceitais. 1 João 1, 7, 7 a 9. E 2, versículos 1 e 2. Ao Jesus ser morto, ressuscitado e assunto ao céu, ele se habilitou para interceder pelo ser humano pecador. Por isso, meu filho, sua principal obra no santuário celestial hoje é a obra da intercessão pelos seus pecados. Hebreus 7, 25. Quando você se arrepende de seus pecados, pede perdão e libertação a Jesus Cristo,
apesar de o perdão ter sido concedido gratuitamente, não é de graça para Cristo. Ele morreu na cruz como sacrifício, tomando sobre si a punição por todos os pecados da humanidade. Agora, no santuário celestial, como sumo sacerdote, apresenta diante de mim, o Pai, os méritos de seu sangue derramado na cruz, para que cada pecador arrependido que o procura seja absolvido por mim da condenação eterna. Todo aquele que busca a mediação sacerdotal de Cristo pode se beneficiar do preço pago por seu sacrifício expiatório. A salvação, filho, é de graça, mas não é barata. Finalmente, meu amado filho, quando o ministério intercessor de Cristo no santuário celestial for encerrado, ocorrerá algo marcante, mas muito esperado. A justiça será feita com muito amor. Apocalipse 14, 14 a 20. O Senhor virá à terra para fazer a ceifa ou colheita de seu povo redimido. Apocalipse 14, versículos 15 e 16. Também trará